E aí, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Rapaz, que correria. Pensei que eu não ia dar tempo de chegar aqui, mas consegui. Tava em viagem técnica? Saí hoje de madrugada para visitar um confinamento. Aí fui num frigorífico à tarde e cheguei agora. Mas deu certo. Que bom, obrigado pelo convite aí. Vamos. Não, obrigado você por ter aceito. Ainda mais ainda sou uma página pequena, né? Você aceitar assim logo de primeira. Fiquei bem feliz. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, né? Não, prazer. Conta comigo aí, independente do tamanho. O que vale é a intenção e vamos bater um papo legal. Estou com um pessoal aqui no restaurante do lado da confraria da carcaça do Nelore, que é um movimento forte que está começando aí de melhorar a qualidade de carne do Nelore. E saindo da live aqui, eu já vou bater um papo com a turma. Amanhã a gente tem um encontro aí de técnico. Boa. Aí se for surgir alguma live, eu vou estar presente também. Boa, não vai ter. Vai ter um curso fechado e um bate-papo aí, algumas estratégias para esse novo momento do Nelore aí. A turma está bem focada em melhorar a qualidade de carne. Isso é muito bom para a pecuária, isso é muito bom para o Brasil como um todo. E o momento é da carne. Se existe aquela frase, lugar certo, na hora certa, é falar de carne de qualidade hoje no Brasil. Sim, sim. Por isso até que eu te convidei. Eu gostaria que, já esperamos 2, 3 minutinhos dessa conversa, eu te dou para entrar bastante gente, né? Gostaria que você começasse contando um pouco da sua história aí, para o pessoal que não te conhece. Eu acho que é mais fácil o pessoal não me conhecer, né? Mas acho que é legal fazer uma introdução. Não, eu sou agrônomo de formação, me formei em 1995. Puta merda, já faz tempo, já tô vendo. São 30 anos, 30 anos que eu entrei na faculdade, 25 anos de formado, se eu não errei na conta aí. Mas dentro da agronomia eu me direcionei para a zootecnia. Praticamente no meu segundo ano de faculdade eu estava estagiando na zootecnia, estagiando com nutrição animal, e depois de formado eu fui imediatamente para a área de produção. Os professores aqui da Unesp Botucatu, eu estou aqui em Botucatu hoje. Os professores da Unesp têm a bandeira da pecuária intensiva. Na época eles estavam desenvolvendo o novilho super precoce, que ainda continua sendo uma grande revolução, que é desmamar o animal pesado e colocar diretamente no coxo, eliminando a recria. Mas imagine isso há 30 anos atrás. E foi com essa pecuária que eu comecei minha vida profissional. E dentro dos projetos que eu comecei, a gente chegou no desafio de produzir um animal jovem, produzir um animal super precoce, e o próximo passo seria avaliar a qualidade da carne desse animal. E realmente foi o grande aprendizado que eu tive nos últimos 10 anos, foi investir muito nesse nicho de carne de qualidade, que o nicho era muito menor, hoje esse nicho é muito maior, e realmente atuei profissionalmente. Eu posso dividir minha vida profissional em três etapas. O primeiro terço voltado à fazenda, porteira para dentro, projetos de cria, recria, engorda, cruzamento industrial, suplementação estratégica, confinamento. Aí no segundo terço de vida profissional eu trabalhei na indústria frigorífica, fiquei trabalhando muito dedicado a desenvolvimento de marca de carne, desenvolvimento de protocolos de qualidade, desenvolvimento de corte. E nesse último terço aqui, até o presente momento, eu me aproximei muito da gastronomia. Me aproximei muito
do food service, comecei a pensar com a cabeça do cliente. Então, hoje eu atuo como consultor, eu dou consultoria para fazendas que produzem qualidade, eu dou consultoria para a indústria frigorífica que está desenvolvendo marcas de carne, e dou consultoria para o varejo. Tenho uma marca de carne em sociedade com o Frigol, dou consultoria para outras marcas de carne, tenho restaurante, hamburgueria, tenho açougue, quer dizer, eu estou em todas as pontas, sem puxar a sardinha para um ou para outro, porque eu atuo em todas as frentes. Então, na minha concepção, o sucesso de qualquer projeto é um equilíbrio aí de rentabilidades entre todos para o projeto ficar consistente, né? Então, se às vezes o pecuarista ganha dinheiro, a indústria perde, o pecuarista perde, o varejo ganha, quer dizer, isso não se sustenta a médio e longo prazo. E produzir qualidade custa mais caro. E por custar mais caro, precisa ter uma remuneração diferenciada, porque senão você tira o estímulo da produção. Tanto e esse é o produtor como para o frigorífico, né? Esse é o grande desafio atual, é buscar eficiência no processo, buscar viabilidade econômica para todos os participantes, e isso está cada dia mais próximo, porque o consumidor está conhecendo novos cortes, está buscando outros produtos, então isso realmente a gente está conseguindo valorizar de uma forma melhor mais cortes do animal e reverte de alguma forma para todo mundo, inclusive para o pecuarista. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer você falou que é formado em 1995 e já começou a trabalhar com carne de qualidade naquela época. Qual que você vê de diferença de 1995, ou até antes, quando você estava ainda na faculdade, para hoje em dia nas propriedades que produzem carne de qualidade? Então, essa é uma pergunta interessante, até porque há 30 anos atrás a gente não tinha um padrão, a gente não tinha uma referência do que era carne de qualidade. A nossa referência talvez fossem as carnes importadas, as carnes argentinas, as carnes uruguaias, ou a nossa referência de quando a gente viajava para fora do Brasil, a gente tinha experiências muito positivas com carne, com churrasco. E a gente não tinha acesso a essas carnes e a esses cortes no Brasil. Então, o que veio acontecendo ao longo dos últimos anos foi realmente um amadurecimento, um conhecimento do consumidor, um direcionamento de produção para atender a expectativas específicas. Aí eu vou te responder de uma outra forma agora. O consumidor lá na ponta, ele valoriza 3 principais características: maciez, sabor e suculência. Mas cada característica dessa tem uma correlação muito forte com a característica do animal. E a estratégia de cada propriedade para conseguir aquela característica. Então, quando eu falo de maciez, eu falo de um animal jovem, ou eu falo de um sistema de maturação. Quando eu falo de sabor, eu falo de gordura. Quando eu falo de suculência, eu falo de marmoreio. Então, quando eu preciso juntar essas 3 características, eu estou obrigatoriamente falando de um animal jovem, com potencial para colocar marmoreio e com um sistema de produção que me coloque um acabamento de 8, 10 milímetros. Isso seria uma carcaça ideal hoje. Agora, esse é o produto ideal. O que eu preciso fazer dentro das fazendas hoje para atingir esse objetivo? Há 30 anos atrás, a gente não tinha esse nível de conhecimento que a gente tem hoje. Há 30 anos atrás, a gente não tinha uma seleção genética visando essas características. Eu não diria nem há 30 anos atrás, eu diria que esse movimento da carne de qualidade, de uma maneira
estratégica de todas as etapas de produção, é um movimento que tem no máximo 10 anos no Brasil. Então, o animal mais musculoso não é o que vai produzir a melhor carne. O animal que tem a área do olho de lombo maior não é o mais apto a marmoreio. Então, a gente precisa separar muito bem a pecuária da eficiência da pecuária da qualidade. A gente vai conseguir qualidade com características específicas para a qualidade, talvez abrindo mão da eficiência máxima. E aí que encarece todo o processo. Uhum. Sim. O que você acha que levou essa tecnificação da pecuária, principalmente nos últimos 20 anos no Brasil? Você acha que foi mais o aumento dos custos, agora nesses últimos anos, o aumento da reposição, né? Hoje em dia, eu chegando na fazenda dando prejuízo, né? E o cara tem que lutar para ganhar dinheiro. Concordo com você. A implementação de tecnologia se dá por necessidade. E o principal motivador para a implementação da tecnologia foi a relação de troca. Lá atrás, a relação de troca era muito favorável ao produtor. O que é relação de troca? É quantos bezerros eu consigo comprar com a venda de um boi gordo. Então, a moeda do pecuarista, a moeda do boiadeiro é relação de troca. Conforme o custo do bezerro, conforme o custo da reposição foi aumentando em relação ao custo da arroba do boi gordo, esse animal comprado já trazia um custo extra, que precisava ser diluído com tecnologia, com uma recria eficiente, com uma engorda eficiente. Então foi por necessidade a implementação de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de genética, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de sanidade e manejo. E aí que entra uma confusão muito grande, porque tem anos melhores e anos piores. As pessoas acham que num ano pior, eles conseguem abrir mão de tecnologia. Pelo contrário, nesse ano ruim é que a tecnologia vai trazer o resultado extra para você poder ser competitivo. Porque o custo da terra aumentou, a competição com a agricultura cada vez mais foi pressionando a pecuária, e realmente daqui para frente a pecuária vai ser para empresas e para profissionais. Cada vez mais uma economia de escala, cada vez mais com estratégia de produção, e isso depende de muitos profissionais bons, tanto de agronomia, veterinária e zootecnia, mas profissionais bons de administração, de gestão, de controle de risco. São estratégias como qualquer empresa. Eu vejo que o perfil hoje do pecuarista está mudando um pouco, né? Não mais aquele cara mais velho, chucrão, que é a cabeça fechada para as ideias novas, né? Cada vez mais o pecuarista é um cara que está buscando tecnologia, buscando ir atrás da tecnologia, né? O pessoal da Agropecuária Figueiredo falou de verticalização da pecuária também, acho que é um negócio legal. Eu fiz estágio por um tempo numa empresa de consultoria aqui de Piracicaba, e a gente via isso, o crescimento da empresa em si, porque tinha muito produtor procurando essa consultoria, e eles não estavam dando conta com os consultores que tinham, e eles mesmos mostraram na apresentação deles de início. Na época, há 10, 15 anos, eles tinham 2 consultores, hoje eles já têm 8. Para mostrar o aumento dessa demanda, né? Não tem dúvida. Pode falar. Não, eu concordo contigo. Quando eu estudava, eu tinha alguns professores que diziam que as ciências agrárias era a profissão do futuro. E depois de 10, 15, 20 anos profissionais, eu me perguntava, mas que futuro é esse que nunca chega? E o futuro chegou. Eu acho que isso é uma grande notícia aí para todos
os técnicos e estudantes da área que existe uma demanda de mão de obra muito grande, vai existir por muitos anos, e o Brasil tem uma responsabilidade muito grande perante o mundo, que vai ser o Brasil que vai alimentar o Brasil e o mundo nos próximos anos. Já fizeram duas perguntas aqui. Uma que eu achei pertinente, né? Na realidade, eu ia falar para o pessoal que está acompanhando a live mandando as perguntas, porque eu tenho uma equipe aqui muito profissional, os meus amigos da República estão aqui anotando e estão me enviando para o WhatsApp. Mas uma legal também, perguntaram se para um churrasco de qualidade, qual carne tem que ser? Só Angus? Ou a gente pode, já estamos falando também de outras raças que estão entrando no Brasil aqui, ou até mesmo Nelore, né? Eu vi você, essa semana passada, estava com o pessoal do Nelore do Golias, né? Já tem uma qualidade diferente de carne. Não, sem dúvida. Eu acho que o Angus tem um mérito muito grande em relação à carne de qualidade e existe um marketing mundial muito forte em cima da carne Angus e o brasileiro pegou um pouco de carona nisso, mas todas as raças são aptas a produzir qualidade, desde que você monte a sua estratégia de produção visando, identificando animais, selecionando animais para atender aquela característica. Eu trabalho com diversas raças, eu trabalho com raças zebuínas, trabalho com raças europeias continentais, europeias britânicas, trabalho com aguil, estou fazendo um trabalho aí agora com búfalos, todos esses animais, toda a proteína vermelha é apta a produzir aquilo que você busca. Lembrando, quais características a gente quer? Maciez, animal jovem, maturação, sabor e suculência, acabamento de carcaça, marmoreio. Mas tem raças que são mais aptas do que outras para colocar marmoreio. Concordo. Mas não que outras raças não sejam aptas a colocar marmoreio. Tanto é que na minha vida de indústria frigorífica, cada semana eu me surpreendia. Eu abatia lote de Nelore com marmoreio, abatia lote de animal puro britânico sem marmoreio. Então, raça não define qualidade. Raça não define maciez, raça não define sabor, raça não define suculência. Raça é uma composição dentro do sistema de produção para atingir aqueles seus objetivos. Aqui, perguntando mais sobre raça, essas coisas, acho que é legal a gente deixar para o final, né? Vamos seguir aqui a pauta que eu tinha colocado. Nesses últimos tempos, tem se falado muito que a pecuária é o principal mal do mundo, né? Eu preparei já um post para hoje, acho que vai umas 9 horas para o ar, falando sobre sequestro de carbono em pastagem, e algumas semanas eu fiz um post sobre a diminuição da área destinada à produção de gado de corte e o aumento do rebanho, né? Você acha que a divulgação maior do bem-estar animal e também dos selos da carne, como o selo Carne Carbono Zero, selo de que não destrói a Amazônia, esqueci o nome agora desse selo, você acha que ele pode ser um ajudante para ir contra esse motim que fazem contra a pecuária? Eu acho que cada vez mais vai ser necessário você produzir e você contar a história do seu produto. E hoje o valor de uma marca está além das características que se busca de maciez, sabor e suculência. Essas novas gerações, elas têm uma preocupação ambiental e social muito grande. Então, é saudável para qualquer marca, além de entregar características intrínsecas de qualidade, entregar o certificado de processo, o certificado de origem, quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta, bem-estar animal. Isso são exigências de pessoas que têm um poder aquisitivo maior e, por ter esse poder aquisitivo maior, podem escolher entre marcas que entreguem essa composição de valor.
Mas hoje a gente precisa desconstruir essa ideia que o bovino é um grande poluidor, que o bovino consome 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. As pessoas que falam isso, elas estão parando na primeira parte da equação. A gente tem que pensar nas pastagens, na agricultura, nas florestas, na silvicultura, como um grande sequestrador de carbono. A gente tem que entender que a água utilizada nas pastagens, 99% é água chamada verde, água de chuva, água que se recicla. Então, infelizmente, os porta-vozes dessas notícias alarmantes são pseudo-artistas que se acham no direito de falar de um assunto no qual eles não dominam. Então, a gente precisa agora, quando eu falo a gente, a cadeia produtiva como um todo, é começar a desconstruir e informar. O que vai mandar nisso daqui para frente é informação de qualidade. Essas falácias, né, eu gosto de chamar de falácias. Igual você falou, um quilo de carne tem 15 mil litros d'água, um bife. Então você não ia conseguir fazer churrasco, né? Que você ia colocar a carne na churrasqueira e ia apagar o fogo, né? São coisas que... é muito mais fácil, né? Porque hoje em dia qualquer ator da Globo já é especialista em carne, especialista em pecuária, especialista em meio ambiente, né? Não, e é assunto da moda, assunto que é chamada lacração, e isso passa a ser uma grande irresponsabilidade. Quer ver o que aconteceu com a cerveja holandesa, num post mal posicionado, teve uma reação imediata da cadeia produtiva, dos produtores, dos pecuaristas. Inclusive, as informações que eu tenho, eles tiveram um programa forte aí de diminuição de receita em função disso. É muito leviano você adotar ou comprar um discurso somente para fazer bonito para as minorias. É um risco muito grande. Que também é um discurso muito fácil, né? Você fala mal da pecuária, fala mal... Porque eu acho que hoje em dia não tem alguém que vai bater de frente contra essas pessoas, né? Essa é uma discussão que a gente estava até tendo numa aula, um professor e um palestrante, falando que hoje em dia essa empresa faz essa postagem no Instagram dela tem um alcance gigantesco, e o pessoal marca lives para rebater essa empresa, né? Mas quem vai ver essa live? Geralmente é quem está no meio, né? Quem é produtor, quem está no meio acadêmico, professor. E eu acho que isso também é uma coisa que tem que mudar, né? Eu criei essa página, na realidade, com esse intuito, né? De tentar aproximar mais o pessoal que eu acho que já está um pouco mais próximo do pessoal que curte churrasco, com a produção dentro da fazenda, né? Dentro da porteira. E para ver se eu conseguindo educar essas pessoas, mostrar para elas que não é aquilo lá também a pecuária não é mil maravilhas, tem gente que faz coisa errada, tem gente que desmata, mas a pecuária, para produzir uma carne de qualidade, igual você falou, segue todos esses parâmetros, né? Tem esses selos, para as pessoas propagarem essas ideias, né? Eu já consegui conversar com algumas pessoas, tentar mudar o pensamento delas, algumas pessoas mudam, outras falam que eu estou errado, que eu tenho que ver o Cowspiracy, que tem que ver esses documentários, mas eu acho que é um dia de cada vez, né? A gente sempre tentando trazer as pessoas para o nosso lado, né? Que a pecuária não é a grande vilã. Talvez vai ser ela que vai salvar o mundo da fome. O Brasil vai ser quem vai salvar o mundo da fome, né? E a agropecuária é quem vai tomar cabeceira disso, né? Exatamente. A geração Netflix. Isso é muito complicado, até porque aquele documentário nada mais é do que a opinião pessoal do autor num formato de vídeo.
Eu acho que falta comunicação, falta informação, falta muita ciência. Eu não quero também tapar o sol com a peneira. O problema do Brasil não é ambiental. O problema do Brasil é corrupção. Sim. Quem faz errado não é punido. E, em função disso, não existe uma segurança, e o mundo não enxerga essa segurança no Brasil em função dessa falta de punição. Tem gente que desmata? Sim. Tem gente que põe fogo? Sim. Tem gente que usa mão de obra escrava? Sim. É se identificar e punir. Eu acho que é o primeiro passo para a gente evoluir. Tinha uma PEC rolando no Senado, eu acho, né, de regularização fundiária, que foi transformada numa coisa que completamente oposto do que ela seria, né? A PEC seria voltada para descobrir quem são esses desmatadores, colocaram que ela seria para não punir esses desmatadores, né? Mais uma vez a desinformação indo contra até mesmo o que as pessoas pensam, né? Que as pessoas que lutaram contra pensam. É difícil. Eu acho que essas novas gerações talvez tenham uma visão mais ética, e eu acho que talvez seja aí a fonte da mudança, um posicionamento mais ético e moral do que as gerações anteriores. Uhum. Até mesmo o modo de tratar o animal, né? A gente está falando aqui de bem-estar animal. Você vai num curral hoje em dia, muitos currais ainda o pessoal dá choque, quando vai embarcar no caminhão, eles ainda têm aquelas hastes de choque, dando choque no animal, né? Isso é cultural. Uhum. E lá na frente também do frigorífico, vai comprometer, né, a qualidade da carne. Pode ter feito tudo certo, vai chegar no manejo de curral, estraçalha o animal, coloca ele no caminhão caindo aos pedaços, chega no frigorífico, querendo ou não, todo aquele trabalho de 2 anos, mais de 2 anos, né? Se for pegar um animal de 24 meses, pelo menos 9, 10 meses, atrás você já estava, até um ano atrás, já estava comprando sêmen, já estava fazendo os protocolos para IATF. Então, vamos supor, um trabalho de 3 anos, você em um dia estragou, né? Infelizmente isso é até um pouco cultural, mas a gente está percebendo um movimento muito grande, uma exigência de alguns clientes e compradores sobre certificações de bem-estar animal. Uhum. Eu acho que a gente está ficando bom de produzir, mas ruim de contar a história. E passa a ser exigência dos consumidores entender esses protocolos. Eu falo até que as pessoas estão se tornando veganas não por não querer consumir proteína vermelha, mas por associar consumo de carne a sofrimento animal. Uhum. E isso é uma comprovação de que a gente está ficando bom em produzir, mas ruim de contar a história, porque quando a gente olha para uma carne, a carne está bonita, vermelha, macia, suculenta e saborosa, eu tenho 100% de certeza de dizer que aquele boi foi feliz. Porque se ele não tivesse sido feliz, ele não iria expressar aquelas características naquele bife. Porque um animal que sofre estresse, é maltratado, ele tem problemas, ele traz problemas e transfere problemas bioquímicos para essa carne, que vai ter características descaracterizadas por uma carne de qualidade. E aí que é um grande ponto, que são as marcas de carne que hoje conseguem fazer produção própria. Então a gente vai começar com projetos pequenos e ganhando cada vez mais espaço e exigência do consumidor. Você vai nos Estados Unidos hoje num supermercado como Whole Foods, ali já existem níveis de bem-estar animal em cada produto. Eles classificam em 5 passos, 5 níveis, se eu não me engano. E cada nível tem até uma agregação de valor. Então eu acho que lá, para aquele nicho,
ficou claro que bem-estar animal é uma preocupação e o consumidor está disposto a pagar um pouquinho mais para produtos que entreguem aquela filosofia ajustada. Para o Brasil, eu acho um pouco ainda muito novo. Eu acho que pode ser um movimento a médio e longo prazo, até porque o Brasil está engatinhando nesse processo aí de qualidade, mas eu tenho certeza que já existe demanda hoje para esse tipo de valor. Uhum. Você diz essa rastreabilidade da carne também? Que é uma dúvida que Certificado de origem, rastreabilidade, segurança alimentar, bem-estar animal, são questões sociais, questões ambientais, fazem parte do pacote de valor de uma marca. Eu até comento que em pouco tempo a gente vai ter 5 marcas. As 5 marcas entregando maciez, sabor e suculência. O que vai diferenciar uma marca da outra? Vai ser o que existe por trás da marca. E aí entra as questões ambientais, sociais, bem-estar animal, que são as exigências hoje do mercado europeu, chegando aqui num primeiro momento, para nicho de mercado. Sim, sim. Porque hoje em dia, quem vai comprar carne para a semana não liga muito para isso, né? Vai pelo preço mesmo, né? Tomada de decisão é preço e o perfil de renda define muito essa característica. Quem está passando fome não está preocupado com a Amazônia, quem está passando fome não está preocupado com o meio ambiente. Ele está preocupado em sobreviver. Então isso passa a ser até uma hipocrisia da nossa parte, achar que isso é uma regra, mas nicho de mercado de qualidade é nicho de mercado. Nicho de mercado é poder aquisitivo maior. Quanto maior o poder aquisitivo, maior a influência da tomada de decisão nos aspectos fora as características intrínsecas da carne. Pô, legal. Acho que eu já conversou bastante dessa parte dos tópicos que eu queria pôr para a live, né? Seria legal agora a gente abrir para as perguntas. Eu vi que aqui tem uma opção de você ver as perguntas, que meus amigos também já me mandaram. Aqui, deixa eu ler aqui. A Halida I. Oliveira mandou: qual a tendência para a pecuária de corte nos próximos 10 anos? Tendência da pecuária de corte nos próximos 10 anos. Investir em tecnologia, baixar custo de produção, produzir mais quilos por hectare e cada quilo o mais barato possível. Parece simples essa resposta, só que isso influencia tomada de decisão na genética, tomada de decisão na nutrição, tomada de decisão na sanidade, no manejo, nas ferramentas disponíveis para aumentar a produtividade. A gente não pode misturar as coisas. O Brasil é produtor de commodity. Então, 95%, 98% dos brasileiros têm que se preocupar em aumentar a produtividade. É a pecuária do macho inteiro, é a pecuária do zebu, é a pecuária da suplementação estratégica, é a pecuária da recria com alta lotação, é a pecuária do aumento de fertilidade das pastagens, aumento do número de cabeças por hectare, é a pecuária da diminuição do ciclo de engorda, é a pecuária do aumento do rendimento de carcaça, é a pecuária da diminuição da idade da fêmea na primeira aparição, é a pecuária do aumento do peso de desmama, é a pecuária do aumento da conversão alimentar. Isso alimenta a eficiência de 95% dos pecuaristas. Paralelo a isso, a gente tem um movimento da carne de qualidade. E quando a gente fala em movimento de qualidade, é abrir mão da eficiência máxima com a agregação de valor que vai te remunerar a perda dessa eficiência para te trazer a rentabilidade esperada.
A gente pode pensar em carne de qualidade para exportação? Ainda não. Todos os programas que eu me envolvo hoje são 100% voltados ao mercado interno. Talvez, no futuro próximo, a gente pense em exportar carne de qualidade e aí é deixar de exportar commodity, passar a exportar valor agregado e realmente, se isso vier a acontecer, vai ser a grande revolução da pecuária de corte brasileira. Uhum. Isso daí já é uma pergunta minha. Você falou que você tem que abrir mão talvez abrir mão da produtividade máxima, né? Como que você faz isso em alguns estados brasileiros que não tem premiação por carcaça? Não faz. Eu sempre toco nesse assunto porque a carne de qualidade obrigatoriamente passa por castração. Uhum. Não é possível produzir carne de qualidade de machos inteiros. E as pessoas me perguntam, qual que é a melhor época de castração? E a minha resposta vai responder a sua questão. Eu sempre respondo o seguinte, se você não souber para quem você vai vender e por quanto você vai vender, a melhor época de castração é nunca. Como que eu vou abrir mão de uma ferramenta de produtividade para eu produzir um animal que eu não vou ter um diferencial de preço para me remunerar a perda da minha eficiência? Uhum. Quando eu falo sobre isso, eu estou com o chapéu do produtor. Eu penso nas empresas que eu dou consultoria para a produção. Então, o grande desafio da produção é você identificar o produto que você vai produzir e para quem você vai vender. Se existe alinhamento nisso. Se eu produzo commodity, eu vendo commodity. Se eu produzo valor agregado, qualidade, eu busco premiação. Agora, não adianta eu produzir um animal especial e não ter o destino para esse indivíduo. E também não adianta olhar para o frigorífico e falar que ele é um grande vilão, porque eu já ouvi diversas vezes isso. O meu animal é muito melhor que o animal do curral do lado, só que eu recebo o mesmo preço da arroba. O erro é seu, porque você está vendendo para o frigorífico errado. Ou você está produzindo o produto errado para aquele frigorífico. Uhum. Isso daí já é uma pergunta que ontem a gente estava montando as fotos aqui na República, e um dos meus colegas fez essa pergunta, que eu acho que você já respondeu. Se todo o Brasil tem a condição de produzir carne de qualidade. Então, dá para levar em consideração que ainda hoje não, né? Principalmente por questão da rentabilidade, né? Eu vou levar a sua pergunta para um outro nível. A gente tem que explorar as características de cada região e transformar isso num apelo comercial e de produto. E aí a gente entra no mundo que no vinho é muito famoso, que é o chamado terroir. Eu acho que cada região do Brasil tem um terroir específico e a gente tem que explorar as características de cada região e desenvolver marcas e produtos para valorizar a região. O animal produzido nas pastagens do Rio Grande do Sul tem uma característica única. Da mesma forma que os animais produzidos no Vale do Araguaia têm uma outra característica única. Produzido no Pantanal, produzido no norte do país. E isso passa a ser bastante importante, principalmente para as marcas de carne e principalmente cair numa exigência desse consumidor que está valorizando cada vez mais isso. Uhum. Eu vejo isso, agora que você falou, eu me recordei de uma passagem que eu tive numa fazenda que eu fiquei por um tempo fazendo estágio, no Tocantins, perto do Araguaia, lá no Vale do Araguaia. Eles tinham um confinamento bem legal, um ganho médio diário bem alto, só animal top. E em um determinado dia eles mataram uma vaca para servir de alimento na fazenda, né? Uma vaca descarte, estava bem gorda. Eu falei assim, nossa, mas essa vaca aqui já tá bonita, imagina essa vaca aqui de 8 anos, 7 a 8 anos tá bonita. Imagina esse gado aí de 24 meses, como é que deve ser a carne deles. E
todos os funcionários da fazenda que estavam lá ajudando a carnear a vaca falaram a mesma coisa. Ah, aquela carne daqueles animais lá não presta. Carne de animal que come ração não presta. A carne dessa vaca aqui é muito melhor, é muito melhor. E eu fiquei pensando nisso, falei, meu, lá em São Paulo, lá na região onde eu moro, nunca que eu queriam falar que uma carne de Nelore, ela tinha uma qualidade muito melhor que uma carne de Angus de confinamento, né? Então, aí que a gente, a principal característica que é valorizada por esse pessoal que consegue ter esse produto exclusivo, é que a eficiência da pecuária reduziu a idade de abate. E a redução da idade de abate e a retirada ou a diminuição do período de recria fez com que a carne se tornasse mais macia e com menos sabor. Uhum. E quando a gente fala dessas carnes produzidas nas pastagens do Araguaia, nas pastagens de Porto Murtinho, das pastagens de sei lá da onde, a gente tem a influência do pasto no sabor da carne. E de fato é diferente, e de fato é uma explosão de sabor. E é o grande diferencial. Talvez as pessoas vão ter uma carne menos macia, mas com mais sabor. Eu acho que a próxima etapa que a gente entra no processo de marcas de carne é resgatar o sabor da carne perdida em função desse encurtamento do ciclo de produção e dessa terminação em confinamento. Eu sou um dos grandes responsáveis por isso, porque o meu principal objetivo nos últimos 20 anos era produzir uma carne padrão Estados Unidos. Era produzir uma carne padrão Argentina e Uruguai. A gente conquistou isso, mas eu acho que eu preciso dar um passo para trás e buscar o sabor que a gente perdeu nesse processo. Uhum. Deixa eu pegar mais alguma pergunta aqui. O Prudence Texas BBQ perguntou: boa noite, mestre. O Brasil, sendo uma potência na produção de carne bovina, por que a carne é tão cara? Eu já vou fazer um jabazinho para minha página. Eu já tenho 2 posts sobre isso, relacionando o alto consumo agora na Ásia com o aumento da arroba no Brasil, né? Quer queira ou não, todo produto commodity, ele obedece às regras da oferta e da procura. Se está faltando produto, o preço sobe. Sobe em qual produto? Em todos. Arroz, tomate, cebola, milho, soja, carne. Então, os preços estão altos muito em função de uma restrição de oferta. E essa restrição de oferta turbinada com o consumo chinês e o recorde de exportação de parte desses animais, ao mesmo tempo com o mercado interno um pouco enfraquecido com o seu poder de compra. Então, no mundo inteiro, carne é um produto elitizado. Você vai no Japão, o churrasco do japonês é um pedacinho de carne. Você vai na Europa, o churrasco do europeu é um pedacinho de carne. Quando esses europeus, esses americanos, esses chineses, japoneses vêm para o Brasil e participam de um churrasco ou vão numa churrascaria aqui no Brasil, eles ficam loucos. Eles nunca viram tanta oferta de carne, tanta e realmente a gente vai entrar numa fase onde a gente vai realmente repensar o nosso consumo de carne e imediatamente tem uma substituição de carne bovina para carne de frango, carne suína, ovo, e as pessoas têm um orçamento a se cumprir, né? Então a gente vai começar a ver cada vez mais nos nossos churrascos cortes suínos, que são mais baratos, frango, que é mais barato, cortes bovinos com valor menor,
acabou aquela história de churrasco de picanha. A gente vai buscar alternativas para fazer um churrasco mais barato. Mas mesmo assim, Qualidade não diminuiu do churrasco, né? Acho que eu até brinco, mesmo assim, o churrasco, se você pegar um consumo de carne de 500 gramas por pessoa, que é a média de consumo de um churrasco, você pega uma carne aí de R$ 60 o quilo, médio, tá? Quando eu falo de R$ 60 o quilo, eu estou pegando uma carne de 80, R$ 100 o quilo e estou pegando uma de 30, 40. Eu misturo com uma linguiça, eu misturo com corte suíno, com, sei lá, eu faço um mix de churrasco de 30 a R$ 40 por pessoa. Aí as pessoas falam, churrasco é caro. Você vai no McDonald's, come o McLanche feliz, você gasta a mesma coisa. Então, caro é o McDonald's, não é o churrasco. Sim, sim. Eu acho que a descoberta de novos cortes também, né, pelo brasileiro. Outro dia eu tava fazendo esse exercício de lembrar, há 10, 12 anos atrás, era só picanha. Churrasco em casa, meu pai ia lá comprar uma peça de picanha, era só picanha que tinha, picanha e linguiça. Aí depois picanha, linguiça e um contrafilé. Hoje em dia, ainda mais que eu gosto muito dessa área, estou mais estudando, cada semana é um corte diferente. Cada semana é um corte dianteiro, um corte novo do traseiro. E sempre procurando também um pouco pelo preço, né? Vamos supor, eu vou lá, quero comprar um entrecô, mas o preço do entrecô está muito caro. Eu vou para um Denver Steak. Eu vou para um flex, para um shoulder, que também tá tem um preço um pouco melhor. E, cada semana em casa, meus pais falam que eu trouxe o corte favorito deles pro churrasco novo. Não, e a gente está iniciando nesse processo aí, tem muita... O ideal e o correto é você identificar qual é o melhor método de cocção para cada corte. Aí você vai extrair o que aquele corte tem de melhor. Nem todo corte fica bom na churrasqueira. Aquele corte capitão, que é coxão mole, duro, patinho e lagarto com osso no meio. Aquilo é uma tragédia para o churrasco. Ele é bonito para tirar foto. Só que são cortes de cocção lenta, são cortes de cocção úmida. Quando você coloca numa cocção seca, ele não fica legal. Então, a gente tem que aprender isso também, e faz parte do amadurecimento. Não tem como a gente querer acelerar isso, e estão surgindo aí uma legião de churrasqueiros e profissionais, popstar de Instagram, dando aula e curso de churrasco. Então, isso, de alguma maneira, chega até o consumidor e eu acho muito positivo. Eu acho que legal também ajuda o produtor, né? Que não tem mais valor agregado só na picanha e contra filé, né? Não, ajuda todo mundo, ajuda a indústria, ajuda o varejo, ajuda o pecuarista e ajuda o consumidor, que baixa o ticket médio. Então é saudável para todo mundo. Sim, deixa eu puxar mais uma pergunta aqui. Você está falando da onde aí? Eu estou em Piracicaba. Eu sou de Bauru, mas eu estou em Piracicaba. Muito bom. Faz Exalc, hein? Faço Exalc. Vim aqui ficar... eu sou agrônomo da Unesp. Uhum. Se fosse do Exalc, seria melhor, né? Tem esse bairrismo. Não sei não. Talvez eu não estaria na pecuária hoje. O que me levou para a pecuária foram os professores aqui da Unesp de Botucatu. E sou eternamente grato a eles, porque é realmente uma verdadeira paixão. Eu faço mais a brincadeira por causa do bairrismo, né? Que a gente sempre brinca aqui. Qual que é melhor, se é o Unesp ou se é o Exalc? O que é melhor é o aluno. A faculdade é igual para todo mundo. Quem faz a faculdade é o aluno, né? Não é a faculdade que faz o aluno. Mas como é que estamos de tempo aí? Eu estou com uma turma grande me esperando lá. Vamos para a reta final aí, as últimas perguntas. Claro. Pode ser os últimos 10 minutinhos aqui? Vamos. Eu vou dar uma olhada na pergunta que o pessoal mandou aqui pelo WhatsApp. A maioria é sobre raça. Tem algumas coisas que a gente já falou. Deixa eu ver. A maioria das perguntas é sobre
sobre raças, perguntaram sobre brisket, se o brisket de Nelore é bom, ou só o de Angus. Perguntaram o Oliver Dilson José D. perguntou o que significa boi 007. Deixa eu ver aqui as que ficaram aqui na caixinha de perguntas. Não é boi 007, é boi 777. 007 é o agente secreto. O 777 é um programa que a África de Colina desenvolveu e é um animal que ele desmama com 7 arrobas, ele ganha 7 arrobas na recria e ele ganha 7 arrobas na engorda. Então é um animal abatido com 2 anos, com 20 arrobas. Então, em função disso, virou 777. Mas é um boi fruto de alta tecnologia e é o boi que o Brasil vai produzir para atender a fome do Brasil e do mundo. Outra pergunta que você me passou aí foi do brisket. Quando eu converso com profissionais da gastronomia ligados à defumação, que é o método de preparo do brisket, o pit smoker, eles definem que um brisket ideal é um brisket que tenha marmoreio, para que ele fique 12 horas de cocção e preserve sabor e suculência. E o Nelore, na sua maioria, não tem marmoreio. Mas e o brisket do Nelore com marmoreio? Ele vai entregar um resultado bastante interessante, como qualquer outra raça. Outra pergunta que você fez foi sobre raça. Fizeram bastante perguntas sobre raça, sobre se Brangus é um animal bom, se a introdução de novas raças ajudou na melhora da qualidade da carne brasileira. Eu não gosto muito de falar sobre raça, porque eu não posso generalizar. Eu posso ter dentro da mesma raça um animal bom e um animal ruim. Se eu dei azar de ter pego um animal ruim, eu vou falar mal da raça. Se eu dei sorte de ter pego um animal bom, eu vou falar bem da raça. Então, eu preciso buscar indivíduos dentro das raças. Quando eu penso em indivíduos dentro das raças, todas as raças são boas. E aí a minha estratégia de cruzamento passa a ser uma complementariedade entre características. O que eu busco dentro do meu projeto? Aí eu vou utilizando raças como ferramentas para atingir o meu objetivo. Aí funciona. Agora, como eu trabalho muito com uma característica muito definida de qualidade, e eu preciso do animal jovem com acabamento uniforme e marmoreio, eu consigo isso com cruzamento industrial. E qual raça? Aí que vem a grande questão. Eu aprendi que o tamanho corporal, que é o chamado frame size, ele tem uma influência muito grande na deposição das curvas de crescimento dos tecidos. No crescimento muscular, deposição de gordura de acabamento, tecido ósseo e marmoreio. Então, animais de frame menor têm uma tendência de ter mais facilidade ou mais precocidade na deposição de gordura. Então, hoje eu ligo mais para o frame do que para a raça. Eu falo para vocês que animais de frame igual, de raças distintas, entregam um produto final mais padronizado do que animais de frames distintos da mesma raça. Então, baseado nisso, a raça para mim é rastreabilidade, é a historinha do produto, não é a raça que vai definir a qualidade do produto. Eu acho que isso é bastante marketing, né? Você vê essa parte do Angus, a Associação Brasileira de Angus fez um trabalho de marketing muito bom, né? Não, brilhante. Eles têm uma responsabilidade muito grande no sucesso e na evolução da qualidade da carne brasileira. Isso eu não nego. Realmente
eles têm muito mérito nesse processo. Mas... Pode falar. Não, pode perguntar. Vamos para as duas últimas perguntas. Aqui da Agropecuária Figueira, e depois a última é uma dúvida minha que eu tenho. Qual é o impacto da imposição do vegetarianismo? Existe essas marcas de carnes à base de plantas? Acho que está falando da carne do futuro, né? Beyond Meat, essas coisas. Eu fui numa hamburgueria de São Paulo na semana que estava sendo lançado o hambúrguer do futuro, que era o hambúrguer de planta. E o hambúrguer não me agradou. Mas eu vi e conversei com a diretoria dessa empresa e eles falaram que estava um grande sucesso. Não em relação ao produto, mas em relação aos clientes vegetarianos ou veganos por opção se sentirem incluídos. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque o vegano fala mal do carnívoro, o carnívoro fala mal do vegano. Eu acho que tem espaço para todo mundo, é uma opção, é uma filosofia de vida. Tem espaço, e o mais importante disso tudo é que a carne vegetal e a carne bovina é tudo agro. Sim, sim. E a gente trabalha no agro. Então o desenvolvimento e o aumento da carne vegetal, ou do frango vegetal, ou do tudo que esse pessoal está evoluindo, vai fazer bem para a nossa área de atividade. Então, os números são crescentes. Cada vez mais a gente vê uma participação disso. Só que é o quê? De 1 para 2%, o crescimento é 100%. Uhum. Eu acho que é uma preocupação que a pecuária de corte não precisa ter. Porque o aumento da demanda por consumidores de proteína vermelha vai num ritmo muito maior do que o aumento da demanda por carne vegetal. Agora, eu fiz até uma live recente com o Botino. O Botino é um dos fundadores da Churrascada. Eu vi um festival de churrasco. Um dos sócios, ele tem um restaurante vegano na Holanda. Passa a ser uma contradição. Mas não, e a live foi muito saudável. Por quê? Porque ele fala que existe um custo ambiental para se produzir. E já que você vai optar por comer carne, opte por comer carne de alta qualidade ou de melhor qualidade. Você não vai gastar o custo ambiental de uma carne ruim. Então a postura dele é um pouco essa. E de alguma forma aceitar o desafio de consumir mais vegetais, de substituir proteína animal por proteína vegetal. É uma opção de cada um, tem que respeitar, mas a grande questão que foi levantada, especificamente no hambúrguer vegano, foi as pessoas que são veganas se sentirem incluídas. Então eles abraçaram essa causa e de novo eu repito, para o agronegócio está tudo certo, tudo depende do agro. Sim. Agora vou para uma última pergunta, até que eu vi que um argentino comentou aqui, como estão as introduções das raças argentinas do Brasil, e nesses últimos tempos eu vejo crescendo bastante novamente a presença de carnes estrangeiras no Brasil, do Uruguai, da Argentina, Paraguai. Você acha que isso tem a ver com a explosão do preço da arroba? Não, tradicionalmente sempre veio essas carnes argentinas e uruguaias. A vantagem é que os importadores importam 3 ou 4 cortes. Uhum. Existe um consumo absurdo de picanha, então grande parte da importação da carne argentina é em picanha, para atender o mercado do food service, o mercado dos restaurantes. Então é um mercado que sempre vai existir, com uma tendência de aumentar, porque se a gente for pensar a quantidade de animais para produzir aquela picanha,
a gente não teria condição de entregar esses volumes. Agora, quando a gente fala de raças argentinas, na verdade não existe raças argentinas. As raças argentinas são inglesas, importadas da Inglaterra para a Argentina, que são as raças Angus, Hereford, Brangus, Braford. São essas mesmas raças que hoje estão sendo utilizadas no Brasil aqui, no cruzamento industrial. Então, conheço muito a pecuária argentina, tive a oportunidade de ir talvez mais de 20 vezes aí para lá, e admiro muito, foi sempre uma grande fonte de inspiração, além do produto, no marketing e no valor que o argentino dá para o produto carne. E eu sempre encerro as minhas participações em live dizendo o seguinte: se você gosta da pecuária de corte, no seu próximo churrasco, dê preferência na compra de carne brasileira. Porque se você estiver comprando carne importada, você não está fazendo bem nenhum para o seu país. Sim, e aí a gente não perde qualidade nada, né? Pelo contrário, há 20 anos atrás o meu desafio era produzir uma carne tão boa quanto a carne deles. Hoje eu tenho 100% de certeza de afirmar que a gente produz tão boa quanto, em alguns casos até melhor. A média da qualidade da carne argentina e uruguaia é muito superior à média da qualidade de carne brasileira. Mas pontualmente, alguns projetos no Brasil têm um produto muito superior aos bons projetos argentinos e uruguaios. Sim. Bom, Roberto, você falou que também tem o pessoal te esperando. Gostaria de agradecer o tempo que você despendeu aqui para fazer uma live comigo, por ter aceitado fazer a live, né? Acho que foi bem elucidativo. A gente conseguiu pegar bastante ponto, responder bastante pergunta. E acho que foi um papo muito legal e engrandecedor. Aprendi bastante coisa. E gostaria de deixar o convite aí para quem não conhece o Roberto, entrar na página dele, curtir lá. E também, para quem não conhece minha página, também entrar e dar uma checada. Hoje a gente vai fazer um post legal sobre sequestro de carbono por pastagens. E, no mais é isso. Muito obrigado mesmo, Roberto. Aí, Não, obrigado, é um prazer. Boa sorte aí na faculdade, boa sorte aí depois na vida profissional. E, de novo, eu quero reforçar que o Brasil vai precisar muito de vocês aí. A profissão do futuro chegou e agora é a profissão do presente. Uhum. Entrei na hora certa, né? Dei essa sorte. É isso Obrigado, aí. viu, Roberto? Obrigado, parabéns aí, sucesso, um grande abraço. Boa noite. Obrigado, boa noite.